E aí galera, bem-vindo para o próximo podcast. Antes de tudo, curta, compartilhe, se inscreva no canal caso não esteja inscrito. Vamos para mais um vídeo. Como os ricos monopolizam a beleza. Lembrando, né, que caso você queira o livro da estética, onde eu conto algumas coisas relacionadas também a coisas que eu vou falar nesse vídeo, fique aí, aproveite que está em oferta, me chame lá no Instagram e aí você consegue estar tendo acesso a esse livro. Ou caso queira também os treinos, aproveite que está em oferta. É isso, e vamos lá. Cara, eu tenho percebido, eu vou falar na verdade de níveis, né, de coisas, de acontecimentos que podem te dar essa dimensão. Vamos dar um exemplo, né? Você e uma mina cresceram, ambos cresceram juntos ali na época de escola. Sei lá, você tem seus 19, 20 anos, a mina tem seus 19, 20 anos. Só que ela é uma mina bonita, ela é uma mina que os seus colegas lá na escola falavam bem dela, tipo, ficavam tentando ali ficar com ela. De alguma forma, ela era uma mina muito visada por causa da beleza dela. E mais tarde, ambos quando terminaram a escola, partiram para um nível mais, né, de faculdade e tal. Você percebeu uma coisa, ela sumiu, ela simplesmente sumiu. Então você, para tentar compensar ali, né, na sua busca, você começa a vasculhar as redes sociais dela, até então as redes sociais onde ela postava as fotos dela. Quando você menos espera, você encontra uma foto dela em Dubai, ou sei lá, pode ser na Dubai brasileira também, Balneário. E você se questiona, você fala, cara, como que a mina que estudava comigo em escola pública, como que a mina que até ontem não tinha condições financeiras alguma, já está em Dubai? Como que isso aconteceu? Simples. Por causa da beleza dela, algum cara com muita grana, com muita vontade e disposição ali pra, né, enfim, olhou para aquela mina, né, ofereceu provisão, ofereceu proteção, ofereceu tudo, né, que você possa imaginar, tanto no sentido afetivo quanto no sentido financeiro, principalmente no sentido financeiro, e levou aquela mina do bairro, aquela mina bonita do bairro. Logo, você olha ao seu redor e você percebe que as minas ali na faixa etária dos seus 20 anos, que são bonitas, elas não duram muito tempo no bairro, elas não ficam muito tempo, elas se mudam cedo. E quando eu digo se mudam, não é no sentido de que, sei lá, a mina cresceu na vida ali porque ela batalhou e... Não, cara. Muitas vezes é porque uma mina bonita, ela tem umas oportunidades no nível mais alto e muitos caras eles acabam levando essas minas, tirando essas minas de bairro X para bairro N. E o que acontece com um cara ali de 20 anos que está se desenvolvendo ainda, continua no mesmo bairro, continua no mesmo lugar? As opções dele de relacionamento geralmente são escassas, principalmente no fator estético. Logo, né, se ele se desenvolve ali, ele ainda talvez não vai chegar no nível de ir para Dubai ou qualquer coisa do tipo, mas ele se desenvolve. E quando ele fizer um filho, geralmente vai ser com uma mina mais normal, uma mina mais comum. Tá bom, mas o que isso tem a ver com o título do vídeo, né? Aqui foi só apenas um exemplo muito básico de como os ricos eles já conseguem levar a beleza ali para, né, para eles tiram a beleza de certos lugares, alocando para outros lugares. Mas vamos lá. A interpretação que você precisa ter aqui é de que isso não acontece somente nesse exemplo muito simples, que é de uma mina de bairro X indo para, sei lá, para um bairro de classe média alta ou algo mais além. Não, cara, você não é só esse exemplo. Você vê isso em basicamente tudo. Eu lembro uma vez que quando estavam fazendo, por exemplo, o estádio do Corinthians, né, aqui em São Paulo, uma das coisas que aconteceu foi, eu não estou dizendo se é ruim ou bom, tá, pessoal? Calma. Foi, muitas casas ali ao redor foram simplesmente vendidas, né? As pessoas que estavam ali organizando, tipo, a questão do estádio, estavam pensando em começar a oferecer serviços, né? Vender coisas e tal. E uma das coisas que foi feito foi, obviamente, destruir bastante casas ali, levantar o estádio. E a ideia era, né,
com que a região fosse valorizada através de uma estética, tipo, tinha um estádio e uma estética ao redor. Até então isso não foi 100% concluído, você tem ali até o shopping e tal, mas não foi 100% concluído, né, da forma que eles queriam. Mas isso acontece em todos os níveis. Sempre que uma pessoa rica pisa em lugares X, né, elas tentam tomar ali a estética para elas, independente seja de qualquer coisas que eles criem atrelado mesmo a passar a percepção de algo mais estético, ou seja, uma percepção, quando digo passar, mesmo que não seja verídico aquilo, eles tentam passar, como também no sentido de monopolizar. E não importa se você é um cidadão de origem daquele lugar, se você tem raízes ali. Isso não interessa. O que interessa é que eles querem monopolizar. Mas aí eu vou mais além, tá? Eu vou mais além para você entender isso aqui de forma mais fácil. Quando você se pergunta, né? Quando eu falo para vocês de estética, eu falo para vocês, pô, começa a treinar o mais cedo possível, começa a se alimentar bem, começa a priorizar coisas voltadas à estética. Alguns falam, é cope, é cope. Tá bom, cara. Crianças de filhos ricos, eles são ensinados desde cedo a se alimentar bem, eles são ensinados desde cedo a praticar esporte, eles são ensinados desde cedo a valorizar a estética. Geralmente você não vê isso nas pessoas de castas mais baixas. Elas tendem a meio que superestimar isso. É meio que uma roleta russa. O que acontece? Uma mãe geralmente cria um filho. Obviamente ela não vai ter muitas vezes condições de colocar filho para fazer isso, fazer aquilo. Mas eles banalizam a alimentação. Eles não priorizam a alimentação com uma certa ênfase. Não dão uma ênfase em um estilo de vida mais voltado a praticar esporte, mas eles têm dinheiro para gastar em besteiras, em alimentos destrutivos. Muitas vezes quando o filho quer frequentar uma academia, os próprios pais fazem desdém, né? Tipo, para que você vai gastar nisso? Como se a academia fosse apenas uma parada voltada a futilidades, tipo, como se fosse apenas um lazer, quando na verdade deveria ser obrigação. E do outro lado você vê os ricos, eles cada vez mais interessados em, esteticamente falando, né, ter isso, tá? Porque é uma coisa que dá o valor, uma coisa que se sobrepõe ao valor. Outro exemplo, tá? É quando você vê ali, até um exemplo que eu fiz num vídeo uma vez falando de marcas de carros X, né? Que essas marcas elas tentam criar uma exclusividade, principalmente de carros mais clássicos que até hoje aí sobrevivem ao tempo. Elas criam um jeito de nem todo mundo ter acesso a esses carros. Você vê, por exemplo, todo mundo tendo acesso ao Cybertruck, por exemplo. Todo mundo que eu digo, todo mundo que possui um dinheiro para comprar aquilo, né? Os novos ricos, né? Mas os ricos mesmo de origem, assim, geralmente eles possuem aquisitivos que, né, aquele cara que é pobre, que, entre aspas, ali ficou rico, não tem acesso. Então é só para você ver um dos exemplos de como eles monopolizam a beleza. Mas a parte mais forte disso, ao meu ver, né, nem é essa, cara. É mais de como um cara de 20 anos, crescendo com uma mina da mesma idade dele, ou 19 anos e tal, ele, sei lá, saindo da escola, essa mina basicamente tem uma vida muito acima, sabe, de qualquer um deles, ou até da colega dela que não é tão bonita, porque ela é bonita. O cara leva ela para outros lugares, o cara simplesmente tira ela de lá. Óbvio que os familiares vão ficar felizes, né? Mas o que ele tá fazendo é simplesmente comprando essa mina. Você entende? Ele tá comprando essa mina e pagando bastante caro por isso. Resultado: quando esse cara, mesmo ele não sendo esteticamente bonito, tiver filhos com ela, os filhos deles que foram gerados, né, eles vão dar a melhor educação, o melhor cuidado estético, alimentação e por aí vai. Os filhos deles, quando eles tiverem filhos, têm chance de terem filhos bonitos. Por quê? Porque eles já estão monopolizando a estética. E isso acontece também em países. Quando você vê países, um país brigando com o outro, eles priorizam essa questão. É só para você ver aqui um exemplo, né? A China. A China está começando a ter uma política voltada, eu não vou falar 100% das pessoas, porque é muita gente na China,
mas uma política voltada a geração deles ali ter um cuidado tanto intelectual quanto físico, né? Priorizando assim o crescimento da população atrelada a coisas mais de valor, né? A China, a Coreia do Sul. A Coreia do Sul eu dei um exemplo dela de que a estética lá é algo bastante valorizado e que está sendo algo bastante... Eles estão valorizando bastante esse sentido mais de estética. E que isso também vai resultar no que eu disse para vocês anteriormente, né? De um cara que escolhe uma mina ali e casa com ela e tal, investe pesado, depois tem filhos e eles cuidam dos filhos, colocam cedo para fazer natação, judô, se alimentam bem e tal. Isso vão resultar em filhos bonitos, filhos saudáveis, filhos mais inteligentes. Mesmo que você não goste, é um fato. E eles monopolizam a estética porque eles sabem o valor dela. É só você parar para ver uma coisa. Pare para ver uma coisa. Quando a galera fala de bodybuilding aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos, porque os americanos eles superestimam o bodybuilding. Não é só porque o bodybuilding teve uma ênfase lá. Eles superestimam o bodybuilding por uma questão simples. Eles conseguem reconhecer o valor da disciplina, o valor da beleza. Quanto mais intelectual uma pessoa, mais ela consegue enxergar isso. Obviamente existe um fator mais de futilidade, mas existe um fator mais de transcendência. Sei lá, no sentido do bodybuilding, por exemplo. Eu tô dando exemplo do bodybuilding, tá? É um cara que é extremamente forte. Ele teve momentos de disciplina, momentos de foco. Não foi só bomba, né? Por assim dizer. E aqui é um exemplo mais, né, de bodybuilding, apesar de não ser algo voltado a algo estético, mas algo voltado mais à disciplina e tal. Mas aqui é um dos exemplos de como eles conseguem interpretar isso. Agora imagine um cara atlético. Ele vai se somar nas duas coisas. Tanto, talvez nas três, né? Tanto na questão desse cara ter a questão da beleza, algo que hoje é extremamente escasso, quanto da questão de disciplina, como também nessa questão de monopolizar ali a beleza. Já que, se você parar para observar, esse cara tem maiores facilidades para fazer isso. Mesmo que ele cometa erros, né? Mesmo que ele não o faça, mesmo que ele acabe ali se relacionando com uma mina X, ele ainda assim pode fazer isso. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Tamo junto. E comente mais coisas. Talvez futuramente eu faça uma live sobre isso, que daí eu vou abordar vários e vários temas. Mas é isso. Se você não percebeu isso, você vai começar a perceber. E um dos temas que eu quero fazer, talvez futuramente em lives, né? Eu vou ver aí, porque dá um trampo. Eu queria citar Oscar Niemeyer, que é um dos caras que demonstram isso de forma mais, assim, descarada. E ele demonstra isso através de arquiteturas socialistas, de como isso molda não só a percepção da sociedade no sentido material, como também no sentido espiritual. Mas para mim fazer isso aí, cara, tem que saber se a galera também tá no hype para querer ver, né, o vídeo, porque senão não adianta muito. Até porque eu teria que ler mais artigos e tal, me aprofundar mais no assunto e trazer mais coisas atrelado ao tema. É isso aí, tamo junto. Curta, compartilhe, se inscreva no canal. Aproveite o livro da estética. E é isso. Me chame lá no Instagram, Gier369.